Oi, aqui é a Ju. Esse é o meu segundo vídeo do canal. O primeiro foi de apresentação e falando um pouquinho das leituras de junho, que, entre outras, lemos o Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich. Agora eu aprendi a falar o nome. Aprendi porque o clube de leitura da Blux, que foi ontem, foi uma das discussões mais incríveis e mais ricas que nós tivemos nesse ano, no ano e meio que o clube existe aqui no Rio de Janeiro. Foi um clube cheio de pessoas diferentes que não tinham ido ainda, que foram por causa da Svetlana, e foi muito incrível porque nós tivemos um especialista em literatura russa e uma historiadora especialista em história da Rússia. Então foi muito bacana porque tiramos várias dúvidas sobre o nome, sobre como pronunciar, então Chernobyl, e Alexandra Alexievich. E vale a pena fazer eu pensei que valia a pena fazer um vídeo sobre esse livro antes do clube. Depois do clube eu achei que vale mais a pena ainda. Parece assim a primeira impressão emocional que eu tive desse livro é que dá vontade de comprar para todo mundo, dá vontade de dar para todo mundo que você conhece esse livro, mesmo que as pessoas tenham medo às vezes da não ficção ou tenham medo do tema, da seriedade dele. Eu acho que é um dos livros mais lindos e um dos melhores livros de não ficção, de relatos que eu já li em toda a minha vida. Assim, eu posso dizer isso com muita propriedade, porque eu particularmente adoro jornalismo investigativo, eu adoro não ficção, eu adoro relatos de histórias reais das pessoas que participaram daquele momento histórico ou do momento no qual o livro é contado, seja no caso de uma catástrofe como foi Chernobyl, como também qualquer outra situação histórica que seja. E eu acho que vai ser até um pouco difícil falar sobre esse livro sem colocar muita emoção, né, nessa resenha, porque o livro emana e transborda humanidade. E uma discussão muito bacana que nós tivemos foi sobre a questão dela ter recebido o Prêmio Nobel de Literatura e ser uma jornalista e o livro não ser um livro de literatura, comparando com outros ganhadores, né, que fizeram livros com escritas extremamente eruditas e extremamente trabalhadas, uma história extremamente nova, criativa, e ela faz um relato, pega entrevistas das pessoas, a editora colocou até uma história oral, apesar desse nome ser um pouquinho complexo para historiadores, né? Mas eu acho que foi muito bem feito no sentido de, e isso nós chegamos a uma conclusão, quer dizer, a uma concordância de todos na discussão de que sem ela esse livro não seria o que é. Sem a manipulação da Svetlana, que é uma jornalista e escritora que nasceu na Ucrânia em 48, ela participou ativamente dessa catástrofe que foi Chernobyl. E é difícil também falar de Chernobyl sem você poder se encaixar nessa história e pensar: como eu não sabia desses detalhes todos? Então eu acho, me lembra muito o que aconteceu, o massacre de Ruanda em 94 também, e pensar que Chernobyl foi ontem, né? E não só foi ontem, em 1986, que esse reator pegou fogo e explodiu, como também faz parte de algo que ainda está acontecendo, né? Então isso é uma coisa que é muito, muito, muito séria. Qual é a providência que foi tomada naquela época, talvez para prevenir que algo acontecesse novamente, que existe ainda um reator lá totalmente esquecido, totalmente soterrado por uma medida de emergência, e essa medida de emergência talvez seja não seja tão perfeita como pode se pensar, né, no caso de qualquer outro desastre ou avaria daquele reator que ainda está lá, né. E o que aconteceu? Chernobyl é
Ele estava numa região, né, conhecida ali naqueles territórios. É muito difícil a gente saber explicar exatamente a lógica, porque ainda fazia parte do mundo soviético, com um mundo imenso, né? E aí naquela região da Bielorrússia, da Ucrânia, que tinham cidades muito próximas de Chernobyl que foram afetadas e são afetadas até hoje. E as cidades mais próximas que foram evacuadas, né, não, depois de um tempo extremamente chocante de reação do governo russo, né, do governo soviético, desculpa, que é o que nos choca mais em relação às atitudes de gerenciamento de crise, né? Porque você pensa assim, uma das perguntas que você faz assim que você começa a ler esse livro é como que as pessoas puderam permitir que acontecesse. Não é só o fato do acidente ter acontecido, mas das consequências que esse acidente gerou para aquela população das redondezas, não só a população humana, como toda a população animal, a fauna e a flora daquele lugar, né? Ou seja, todos os animais, toda a água daquela região, os bosques, enfim, a região toda rodeada de bosques e camponeses trabalhando naquela terra. Então, é importante que a gente pense também que esse livro, ele não toma partido num sentido de culpabilização, tá? Por parte da autora, de ninguém especificamente sobre a tragédia, né? Mas esses relatos que ela sobrepõe e que ela intercala, é aí que você vê o brilhantismo da Svetlana, porque é brilhante a forma como ela põe essas narrativas de pessoas tão diferentes, de backgrounds diferentes, de famílias diferentes, que vão falar sobre o que aconteceu em momentos de anos diferentes. Logo em seguida, ou 10 anos depois, que me parece que foi quando ela idealizou esse livro, né? Então, é muito, muito chocante perceber que as pessoas, Chernobyl virou um tabu, imediatamente depois do acidente, um tabu, algo que não foi dito e não foram tomadas providências imediatas. O Gorbachev fez um pronunciamento pouco depois falando que foi apenas um incêndio, né? Que não foi nada mais grave do que isso. Então imagina, você tenha um líder no qual você confia e que diz para você ficar calmo e que você não vai acontecer nada com você e nem com a sua casa. E 3 dias depois, muitas cidades foram evacuadas, as pessoas não recebiam nenhum tipo de informação para onde iria ou o que iria acontecer, as pessoas não conseguiam acreditar porque é um perigo invisível, né? Tava tudo normal, né? Tava tudo perfeitamente. Os bosques continuavam, o sol continuava a raiar, era uma primavera linda e, no entanto, uma radiação de níveis estratosféricos. E os primeiros bombeiros que foram combater o incêndio do reator foram totalmente sem nenhuma proteção. Então, no local eram 2.000 graus Celsius de temperatura e eles simplesmente foram convocados para, quase de forma militar, né, para lutar contra esse incêndio sem nenhum tipo de proteção de máscara, de roupa, de nada, e todos eles morreram um por um depois, parece, de 2 semanas dessa exposição da radiação. Mesma coisa aconteceu com os pilotos que foram de avião, que dentro da cabine do avião chegava a 60 graus Celsius e eles tinham que jogar, né, areia, terra e vários produtos para amainar aquela explosão, e eles tinham que pôr a cabeça para fora dos aviões para poder ver de tanta fumaça. E aí, quando eles punham a cabeça para fora, o contato com a radiação era inacreditável. Então você tem senhoras, você tem os liquidadores, que eram pessoas que foram imediatamente para liquidar o problema, e essas pessoas
também foram expostas à radiação e simplesmente ficaram com problemas que vão não só afetar exatamente os seus próprios corpos, como as gerações seguintes, os filhos que eles não podem ter. Então é uma marca e um problema que consequentemente marginalizou grande parte de uma população extremamente desinformada sobre os perigos daquele acidente. Então chocante em todos os momentos, a escrita é muito densa, você tem que às vezes parar para respirar. A forma como ela colocou títulos nos capítulos de cada narrativa, que fazem um todo no final, ela amarra com uma primeira história muito tocante de uma mulher chamada Litchenka e termina com um relato de outra mulher, e isso é muito bacana porque a presença feminina é muito grande na história. O fato dela ter escolhido essas histórias de amor do início para começar e para finalizar, mostra pra gente que independente das nossas heranças culturais, das nossas ideologias políticas, a humanidade sempre se destaca e sempre busca sentido dentro de situações extremamente desumanas e extremamente limítrofes, porque você não tem nenhuma outra denominação para falar sobre Chernobyl do que seja uma situação totalmente desumana, sem sentido para aquelas pessoas que moravam ali do lado, para as pessoas que tiveram que deixar suas casas e não sabiam exatamente o que elas poderiam comer, beber e o que ia acontecer com seus parentes que saíam para servir, né, nessa situação de emergência. E é um livro de uma delicadeza, de uma edição totalmente proposital da Svetlana, no sentido de realmente colocar essa cronologia, né, não só temporal, como de pensamentos e de personagens que respondem às suas perguntas ao longo da leitura. Então, toda vez que você pergunta, poxa, por que será que eles respondiam a esse tipo de pedido sem nenhum questionamento? E aí ela vai colocar várias pessoas que vão falar sobre um espírito patriótico, uma noção de heroísmo, e logo em seguida você se pergunta que tipo de heroísmo é esse, né? Que as pessoas morrem, que tipo de poder governamental é esse que deixa as pessoas expostas em nome de uma pátria? Que pátria é essa? Quando a gente tem relatos aqui que dizem que os filhos de muitas pessoas importantes foram retirados imediatamente, quando no entanto outros ficaram sem ter informação nenhuma. E é uma questão humana, né? Não é uma questão soviética, não é uma questão só da Guerra Fria, né? Que é, obviamente, um fator primordial para a gente entender o porquê que essa usina, né, esses reatores foram construídos em 3 anos, quando eles deveriam ter sido construídos em muito mais tempo, com muito mais cuidado. Então, óbvio que essa corrida pela afirmação de um poder entre a União Soviética e os Estados Unidos, ou a União Soviética e o resto do mundo capitalista, pode ter participado, né, nessa consequência catastrófica do que é você fazer esse tipo de empreitada sem ter todos os padrões de qualidade de serviço. Não é que eles não tinham esses padrões, tinham físicos nucleares, tinham químicos, tinham médicos, engenheiros, mas que tinham que correr para deixar isso tudo pronto para uma necessidade que aí a gente conhece historicamente do que era. Mas não é só isso, né? Não é só a Guerra Fria, não é só um sentimento daquele homem que vive ali, que tem algo muito maior do que o comunismo, tá? Que é uma cultura de um grupo de pessoas que acredita muito nesse amor à sua terra, no amor ao lugar onde você mora, né? O valor que eles davam para aquelas águas, para aqueles animais, para aqueles bosques. Então é muito um sentimento
de preservação do que é seu, né?